Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindos. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é dia 14 de janeiro de 2026, quarta-feira, né? Quarta-feira de expectativa para o mercado que tem aí uma nova pesquisa eleitoral, uma pesquisa da Quest que deve sair daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, indicando aí qual é a situação das eleições nesse momento, né? Com os candidatos que temos aí, Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e mais alguns supostos ou possíveis candidatos como Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior e por aí vai, né? Um pouco de expectativa sobre isso para ver se o Flávio Bolsonaro melhorou um pouco nas pesquisas. O Flávio tem aparecido com uma rejeição muito alta, né? Mas tem, verdade seja dita, diminuído aí a distância entre ele e o presidente, né, o incumbente, o nosso querido presidente Lula, né? Vamos ver como é que isso, quais são esses números e como é que o mercado reage a isso. Agora, de fatos que já estão acontecendo, já estão mexendo com o mercado, a gente tem uma elevação ali do risco geopolítico com o Irã, né, com perspectivas aí ou possibilidades de que os Estados Unidos façam uma incursão militar no Irã. O Trump ontem foi bastante vocal sobre isso, falando que se o Irã começar a enforcar os dissidentes, vai ser muito ruim para eles. Isso acabou fazendo com que o preço do petróleo desse uma disparada ontem, né? O preço do petróleo que passou aí o barril do tipo Brent para 66,32 dólares o barril nesse momento, né? 1,30 de alta hoje, mas ontem também foi um dia de alta para o barril de petróleo. Deixa eu só achar aqui o número exato para falar para vocês, mas ontem aí o barril subiu 1,80, né? Mais 1,3 hoje. Então aí nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, nas últimas 5 sessões, o preço passou aí para próximo de 60 para 66, para cima de 66, quer dizer, está aí com 10% de alta acumulada em apenas 5 pregões, né? Isso pelo receio que tem de uma incursão militar lá dos Estados Unidos no Irã, já que os Estados Unidos também pediu aí para que os cidadãos americanos deixassem o Irã por terra aí pela Turquia ou pela Armênia, aparentemente, o que acabou acendendo aí mais alertas. Os países árabes teriam dito que não vão compartilhar o espaço aéreo com aeronaves militares americanas para algum ataque contra o Irã, e o Irã disse que responderá e se defenderá até a última gota de sangue do seu povo, né? Então, tudo pronto para dar errado, tudo pronto para uma ação que pode ser bastante custosa para todo mundo. A expectativa, no entanto, né, se você for pensar nas últimas ações militares americanas, é que isso seja, caso os Estados Unidos resolvam realmente atacar o Irã, isso seja uma guerra muito rápida, né? A disparidade de força militar que os Estados Unidos têm demonstrado leva a gente a crer que a gente pode ter um momento desse, e aí o petróleo volta a ficar naqueles patamares mais próximos dos 60 dólares. O minério de ferro nesse momento 108,10 centavos, 108 dólares e 10 centavos a tonelada, lá em Singapura, praticamente estável, né? E o ouro, que é um ativo de segurança para esse tipo de cenário, batendo novo recorde hoje, 1,07 de alta até agora em 4.635 dólares a onça Troy. Além disso tudo, na geopolítica, a gente tem ainda essa discussão entre o Trump e o Powell, né, e a intimação do Powell em função daquela reforma que a gente falou ontem na live, lá na sede do Federal Reserve, né? A obra estava orçada em 1,9 bi, está custando 2,5 bi por enquanto, e uma expectativa aí de que isso possa piorar um pouco e atrapalhar a autonomia ou a independência aí do Federal Reserve. Ontem os banqueiros centrais globais, boa parte deles, inclusive o nosso banqueiro central aqui, o nosso querido Gabriel Galípolo, assinaram uma carta em apoio, né, ao Jerome Powell, presidente do Fed, né, o Banco Central norte-americano,
mas o Trump chegou a falar com jornalistas que o presidente do Fed ou é desonesto ou é incompetente, né? Mas que qualquer que seja a opção, o fato é que ele não está fazendo um bom trabalho à frente do Federal Reserve. Lembrando que o Powell sai do Federal Reserve em maio. Apesar disso tudo, o CPI também um pouco mais em linha, né, com o que o pessoal estava esperando, inflação lá nos Estados Unidos, você não tem movimentos na curva por enquanto. A expectativa está lá em junho mesmo da retomada, né, de mais um corte de juros nos Estados Unidos. Lembrando que, como o Powell sai em maio, esse corte que está sendo precificado em junho já está sendo precificado em função de uma indicação do Donald Trump à presidência, né, do Federal Reserve. Então, a gente vê nos Estados Unidos aquilo que a gente vinha falando já há alguns meses, aquela mesma narrativa que a gente teve por aqui com o Banco Central. Pelo menos por aqui a gente teve uma ótima surpresa com o Banco Central, com o Galípolo à frente do Banco Central, né? Levou a cabo aí o que o banco, né, pensa, né, do que está lá nos modelos do Banco Central sobre política monetária e como controlar inflação e tudo mais, e continua aí praticando os juros que acha que seriam os adequados, né? A expectativa de corte de juros aqui continua sendo em março, né? A segunda reunião do Comitê de Política Monetária deste ano, e por enquanto nada mudou. Ontem, mesmo com dados do volume de serviço em retração, né? A expectativa era uma pequena alta aí de 0,1, saiu em retração de menos 0,1. Apesar disso também a gente não teve um avanço significativo na Bolsa Brasileira, que chegou a fechar aí em queda de 0,72%, mesmo com Vale e Petrobras em alta aos 161.973 pontos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou tudo em queda, 0,19 de queda para o S&P 500 e 0,18 de queda para a Nasdaq, né, a Bolsa de Tecnologia. E aí, por aqui ainda a gente tem esse imbróglio do Banco Master. Aparentemente aquela inspeção vai andar. O Jonathan de Jesus, ministro do TCU, já autorizou a inspeção aí pelos auditores do TCU aos documentos do Banco Central. O procurador do Ministério Público junto ao TCU pediu que o TCU peça acesso à AGU aos documentos que estão sob sigilo, mas a expectativa é que essa inspeção seja ultra rápida para poder fazer andar aí todos os processos, né? Ontem a mídia reportou que o FGC já estaria em posse da listagem com o nome dos credores com direito a ressarcimento pelo FGC, né, lá do Banco Master. Então a expectativa é que isso demore aí 24, 72 horas para que os valores comecem a ser pagos, né? Eu não sei se essa inspeção do TCU, se ela muda alguma coisa neste calendário, mas contra a minha expectativa, né? Vocês sabem, eu cheguei a falar sobre isso, eu achava que esse dinheiro só sairia na última semana de janeiro. Parece que ainda nesta semana, ou até sexta-feira, mais tardar aí segunda-feira da semana que vem, pode ser que quem tem o dinheiro aplicado aí em emissões do Banco Master, pode ser que tenha acesso a esses recursos ainda na semana que a gente está aí, na sexta-feira. Ontem, outro evento que acabou ajudando o mau humor aí das bolsas foi o resultado do JP Morgan, que veio pior do que o esperado. O JP Morgan acabou aí caindo, as ações do JP Morgan acabaram fechando em queda de 4,19%, e isso também ajudou a trazer os bancos brasileiros para baixo, que foi o setor que acabou puxando aí o Ibovespa também para o negativo. Hoje tem mais resultado de banco lá nos Estados Unidos. O Bank of America e o Wells Fargo e o Citigroup todos vão divulgar resultados nesta quarta-feira. Como eu falei ontem na nossa live, a Camil Alimentos brasileira também divulga resultado hoje, depois do fechamento do pregão, mas esses aí referentes ao terceiro trimestre do ano passado. Ainda na agenda
econômica para hoje. A gente tem o PPI, inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, e também o varejo, né, resultados do varejo nos Estados Unidos também, beleza? Nada muito relevante aqui no Brasil. Amanhã sim a gente tem dados do varejo por aqui também, então isso pode mexer um pouquinho com os mercados. Neste momento, futuros de Nasdaq em queda de 0,72 e futuros de S&P 500 em queda de 0,46, apontando para um dia aí um pouco mais complicado para os mercados acionários aí americanos. O Bitcoin em queda de 0,5, mas perto aí dos 95 mil dólares, custando 94.857 dólares, e o dólar, que ontem acabou subindo um pouco no DXY, né, aquele índice que compara o dólar com outras moedas aí de países desenvolvidos, acabou se valorizando o dólar também como uma espécie de refúgio em função de todo esse receio aí com a geopolítica, etc e tal. Mas aqui também subiu um pouquinho, mas fechou aí nos 5,37, respeitando aí aquela barreira psicológica dos R$5,40 por dólar. E a taxa de juros, a curva de juros, acabou inclinando um pouquinho como a gente esperava, com fechamento aí nas pontas mais curtas em queda e nas pontas mais longas, intermediárias longas, em alta para as taxas na curva de juros futura. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Boa quarta-feira para todos, bons negócios. A gente se vê amanhã na nossa live no YouTube, sempre pontualmente às 7h30 da manhã. Então até lá e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!